Bom, boa noite, pessoal. Vou colocar agora aqui para gravar para a gente ter um material no YouTube a respeito de matrizes. Vamos lá. Matrizes, elas são semelhantes à parte de vetor, que a gente já viu, sendo que a gente vai conseguir ver o vetor em mais do que um nível. Então, de forma análoga, nós temos aqui uma imagem de um prédio, onde digamos que o vetor conseguiria acessar tão somente os apartamentos do primeiro andar. Então, por quê? Ele possui apenas uma linha. Então, nós teríamos o apartamento do 101 e o apartamento do 102. Porém, nós precisamos acessar também as demais linhas para cima, né? Os demais andares. Então, a matriz vem para isso, para a gente conseguir ter uma bidimensionalidade de um vetor. Então, nesse caso daqui, na nossa matriz, a gente conseguiria ir para a linha de cima e acessar os apartamentos 201, 202, 301 e 302. Então, como é que a gente faria isso em C? A gente cria uma variável matriz, onde nós temos a primeira definição de linhas, a segunda definição de colunas. E ela também vai começar em zero como o nosso vetor. Então, na posição 0,0, nós temos aqui a letra A. Na posição 0,1, nós temos a nossa letra B. Na posição 1,0, nós temos a nossa letra C. E na posição 1,1, nós temos a nossa letra D. Viram? Então, assim, o vetor ele abrange tão somente essa primeira parte, esse nível 0. Já uma matriz já consegue abranger várias linhas. Por isso ele é bidimensional. E uma matriz ela pode ser mais do que bidimensional, ela pode ser tridimensional. Qual vai ser a diferença de um vetor e uma matriz bi e tridimensional? Basicamente, a quantidade de laços que nós vamos ter. Então, para acessar uma linha coluna, o que nós fazemos? Aqui no nosso exemplo, nós temos lá números 3, são 3 linhas, e 5 de 5 colunas. Vamos ter que ter um laço que vai contar até menor que 3, né, de 0 até 2, e depois um outro laço que vai contar de 0 até 4. Com isso, internamente, a gente aqui está fazendo o quê? Está buscando do teclado a entrada da informação e guardando essa informação na variável números, na posição específica da linha I e da coluna J. E assim ele vai fazer, vai rodar e a inicialização de uma matriz também se dá de forma simples. A gente abre chave para a matriz como um todo e depois abre chave para cada uma das linhas, colocando todos os seus valores separados por vírgula. Faz mais uma vírgula e abre chaves de novo para outra, para a próxima linha. Coloca todos os valores separados por vírgula, fecha a chave e acabou. Se você precisar colocar o valor 0 em todas as posições, basta igualar a 0 colocando entre chaves. Ou, se você quiser apenas declarar algumas posições, pode deixar as demais em branco, como é o caso aqui da terceira posição, tanto da linha 0 quanto da linha 1. E, por fim, como a gente faz a manipulação? A gente lê o valor diretamente no teclado, como o exemplo que a gente já viu, faz os dois laços e coloca o scan, com N, não com M, o scanf dentro dos dois laços. E aí ele vai conseguir ler para esses índices, o índice I e o índice J. Se for uma atribuição, nós vamos colocar a variável também no índice I e no índice J, né, linha, coluna, e fazer a atribuição normalmente, o igual e o valor a ser atribuído. E quando a gente precisar imprimir o valor final,
novamente fazemos os laços, os dois laços, e damos o printf normal, sendo que ele vai acessar aquela posição específica. Por isso que a gente precisa percorrer com os dois laços para imprimir a matriz como um todo. E agora, hora do exercício. Criar uma matriz 3×3, onde cada posição vai ser a linha mais 1 vezes a coluna mais 1. Então, o que a gente vai ter de resultado é essa matrizinha daqui. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui na solução, então, do primeiro exercício, porque estão faltando um pouquinho menos de 10 minutos. E aí, depois, eu abro uma nova sala. Então, vou deixar aqui depois, né? Vou baixar só para mostrar o código. O que nós temos aqui? Não sei o que dá melhor para ver, se é com azul escuro ou com esse daqui. De repente, deixa eu fazer uma coisa. Talvez aqui fique melhor. Eita, sobe. Acho que assim dá para ver melhor. Então, o que a gente precisava fazer? A gente precisava, então, somente pegar a linha e a coluna e colocar como valores para cada uma das caixinhas da nossa matriz. Então, a primeira coisa que a gente faz é criar a matriz 3×3, que foi pedido, né? Aqui assim dá para ver. Matriz 3×3, que foi pedido. A gente faz os dois laços, como a gente viu no material, menor do que a posição da linha, menor do que a posição da coluna. E aí indica o quê? Que a matriz na posição da linha I e da posição da coluna J vai receber quem? Justamente o que eu pedi. A linha mais 1, I mais 1, vezes a coluna mais 1. Então, só dei que fazer essa continha e atribuir para cá. E mandar imprimir. Eu aproveitei o mesmo laço e já comecei a mandar imprimir. Só dei o printf do próprio valor que a gente acabou de armazenar. E assim que ele acaba de fazer esse carinha daqui, ele dá um printf /n para pular a linha. Notem que eu deixei um espacinho aqui para ele dar um espaço entre um número e outro. Então, com isso, ele vai imprimir 1, 2, 3, vai pular a linha. Depois, quem vai ser aqui? Vai ser o 2 vezes a coluna 1, o 2 vezes a coluna 2, que é 4, 2 vezes a coluna 3, e depois sucessivamente, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3. Dessa forma. O João Neto. Então, essa daqui é uma explicação do código. Vamos dar uma olhadinha no seu. Ok. Então, olha só. Isso daqui é um vetor. Tá? Você só está especificando uma posição. Então, esse cara daqui não é assim. Esse cara daqui, como a gente mostrou lá, ele tem que ser desta forma. É linha, coluna. Então, você não faz essa parte daqui. Você apaga essa parte, coloca lá, lista I e J. E aí você tem que fazer a multiplicação, né? Então, é I mais 1 vezes J mais 1. E aqui, na hora do print, você fez, certo? Né? Mostrando isso. Porém, ele só vai, como ele aqui está fora dos dois laços, ele só vai mostrar a última posição. Tá? Então, o seu print também precisa, ou você vai fazer um laço, né? Os dois laços, para conseguir reimprimir a matriz, ou você vai colocar o print depois da atribuição, que nem foi feito aqui.
Beleza? Show. Então, gente, eu vou fechar aqui essa sala para a gente fazer os outros exercícios.